Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para a nossa correção da atividade 2 da disciplina de História, onde nós trabalhamos os capítulos 6 e 7. O capítulo 6 tinha como tema Riquezas e conflitos na região açucareira da colônia portuguesa e o capítulo 7 tinha como tema a ocupação do interior da colônia. Então, foi passado para vocês uma atividade com 5 questões, onde hoje nós vamos fazer a correção. E lembrando, turma, do nosso momento de interação, onde vocês devem participar. Não esqueçam, certo? Esse momento é um momento importante porque é o momento em que vocês têm para tirar suas dúvidas sobre o conteúdo, né? Sobre o que está acontecendo na escola, ok? Conto com a participação de vocês. Vamos para a nossa correção. Questão 1. Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas para isso seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implementar em certos trechos do litoral. Bom, turma, o item A diz o seguinte: a exploração do ouro. Então, o que nós vamos perceber, certo? Lógico que a intenção da coroa portuguesa era sim encontrar ouro no Brasil, até pela questão do metalismo que nós já estudamos. Mas nos primeiros anos de colonização, a gente vai ver que essa descoberta do ouro, ela não aconteceu de forma intensa, né? Então, o ouro ele só vai passar a ser descoberto e também vai ter como atividade econômica no Brasil mesmo de forma efetiva a partir da segunda metade do século XVIII e não nos primeiros anos de exploração. Então, o item A ele vai estar aí incorreto. O item B diz o seguinte: a produção açucareira. Então, o que nós vamos perceber? O açúcar ele já era um artigo de luxo e de extremo valor no continente europeu, né? Os europeus eles passaram a entrar em contato com o açúcar, né? Conhecer o açúcar, digamos assim, a partir do século VIII com os árabes, mas o açúcar teve de forma presente mesmo, constante na Europa, entre os séculos XI e o século XIII, que vai ser justamente naquele momento das cruzadas, certo? Onde os cruzados eles entravam em contato com outros povos e com outros comércios também, né? E vai ser a partir desse momento que o comércio ele vai reflorescer no continente europeu, certo? Então, o que nós vamos perceber? O açúcar ele já era conhecido pelos europeus, já era um artigo de luxo e de extremo valor. Então, a coroa portuguesa decide trazer como atividade econômica para cá para o Brasil justamente a plantação de cana-de-açúcar e a atividade açucareira, certo? Então, a partir de 1532, a gente vai ver que a produção do açúcar ela começa a acontecer aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, né? E as duas capitanias que vão progredir por conta do açúcar vai ser justamente São Vicente e Pernambuco, ok? Então, o item B seria o item correto. Questão 2. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas entre os séculos XI e XIII que sua procura foi aumentada. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo e extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas casadoiras. R. Campos, Grandezas do Brasil no tempo de Antônio, 1681 a 1716, São Paulo, atual, 1996. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de... O item A diz o seguinte: o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso, né? Então, logo de cara, a gente percebe que o item A tem todas as informações corretas. O açúcar ele vai ser escolhido por Portugal para ser a atividade econômica aqui no Brasil,
justamente por conta disso, porque era um produto caro e um produto difícil, certo? Então era extremamente vantajoso o comércio do açúcar, né? O lucro obtido pela produção do açúcar. Então, item correto da segunda questão, item A. Questão 3. O país que atuava como parceiro econômico de Portugal na produção do açúcar, por meio do financiamento dos engenhos, refinamento do açúcar e distribuição da mercadoria pela Europa foi. Então percebam, turma, que o país que passou a ser parceiro comercial de Portugal com relação ao açúcar, né, vai ser a Holanda, porque a Holanda, os holandeses eles vão passar a investir nos engenhos que foram feitos aqui no Brasil e também vão atuar como refinadores desse açúcar para ele ser distribuído depois na Europa, ok? Então a opção correta aí, item D, Holanda. Questão 4. As expedições chamadas de entradas e bandeiras tinham como objetivo a procura de riquezas minerais e ou a caça ao índio para escravizá-lo e vendê-lo no litoral. O papel histórico das entradas e bandeiras pode ser assim resumido. Bom, turma, nós vamos perceber que a contribuição histórica que as entradas e as bandeiras vão trazer para o Brasil vai ser justamente a expansão geográfica, né? Voltando lá, lembrando do Tratado de Tordesilhas, nós vamos perceber que esse acordo entre Portugal e Espanha, né? Portugal teria ficado com uma pequena parte do que seria hoje o Brasil e o restante pertenceria à Espanha. Né? Porém, os espanhóis eles não se interessaram muito pelo Brasil justamente por conta de não ter um atrativo para eles que seria o ouro, né? Então, o ouro vai ser descoberto no Brasil, como eu falei mesmo, a partir da segunda metade do século XVIII. Então, os espanhóis eles deixaram meio que o Brasil de lado, certo? E aí, né, os bandeirantes eles passaram aí a procurar ouro por esse interior do Brasil. Então, eles passaram dos limites daquela linha dos tratados de Tordesilha para procurar ouro, pedras preciosas e também em busca de aprisionar índios para vender como escravos. Então, a partir desse momento, né, o que vai acontecer? Eles vão adentrar esse interior do Brasil, algumas pessoas vão começar a ficar, né, nesses locais onde eles paravam para acampar e começam a fazer moradias naquele local. E a partir daí desse momento, a configuração do Brasil atual, ela começa a se desenhar, começa a se delimitar, ok? Então, o item correto seria o item A, determinaram a ocupação efetiva do interior do Brasil e deram ao nosso país sua atual configuração geográfica. Questão 5. Entre as ações protagonizadas por bandeirantes no Brasil, destaca-se a destruição do Quilombo dos Palmares, em 1695, liderado por... Bom, gente, nós vamos perceber que um dos bandeirantes mais conhecidos vai ser justamente Domingos Jorge Velho, ok? Por quê? Porque ele vai ser o responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares. Então, Domingos Jorge Velho ele vai ficar à frente, né, vai liderar aí a expedição que ficou responsável em destruir esse quilombo, né, em destruir o Quilombo dos Palmares, ok? Então, questão correta, ou item correto, item C, Domingos Jorge Velho. E é isso, turma. Nossa correção fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos logo mais no nosso momento de interação. Beijo, fiquem com Deus.